Continuação do texto original sobre aniversários, expansão com técnicas aprimoradas. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Você já parou para pensar que a forma como lidamos com nosso aniversário é um mapa emocional? Não é só sobre bolo, velhinhas ou presentes. É sobre como encaramos o tempo, a atenção e, acima de tudo, o nosso próprio valor. Alguns celebram com festas monumentais, outros, como vimos, preferem ignorar a data. Mas existe um terceiro grupo, ainda mais intrigante, aqueles que transformam o aniversário em um ritual privado de reinvenção. Eles não postam no Instagram, não fazem alarde, mas usam aquele dia como um portal. Talvez escrevam uma carta para si mesmos, para abrir só no próximo ano, talvez visitem um lugar que marca uma superação, ou simplesmente permitam-se uma pausa, não para comemorar o passado, mas para recalibrar o futuro. É como se dissessem, hoje não é sobre o que já vivi, mas sobre o que ainda vou criar. Por que isso é tão poderoso? Porque no fundo, o aniversário é a única data no calendário que é 100% sua. Não é um feriado imposto, não é um compromisso social. É o dia em que o universo conspirou para que você existisse. E quando você escolhe celebrá-lo, ou não, de uma forma que faz sentido apenas para você, está, na verdade, reivindicando um pedaço de liberdade em um mundo que adora ditar como devemos sentir. A ciência por trás do desapego ao aniversário, o que a neurociência diz. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que pessoas que minimizam a importância de seus aniversários muitas vezes têm um córtex pré-frontal mais ativo, a região do cérebro associada ao planejamento a longo prazo e à autorreflexão. Em outras palavras, elas estão menos presas ao passado e mais focadas em sistemas, como metas, crescimento pessoal ou até mesmo em evitar a armadilha da nostalgia. Um estudo da Universidade de Harvard de 2019 revelou que indivíduos que não comemoram aniversários de forma tradicional tendem a ter memórias de infância menos idealizadas, ou seja, não romantizam o passado. Valorizar mais experiências do que objetos, presentes materiais tem pouco apelo. Ter uma relação mais saudável com o envelhecimento, veem a idade como acumulação de sabedoria, não como perda. Mas atenção, isso não é uma regra. Há quem evite o aniversário por medo. Medo de não corresponder às expectativas, medo de envelhecer, medo de que ninguém lembre. Nesse caso, o cérebro ativa a amígdala, centro do medo, e o aniversário vira um disparador de ansiedade, não de celebração. Como saber em qual grupo você está? Pergunte-se. Marca de seleção quando penso no meu aniversário, sinto alívio por não ter que lidar com isso, ou sinto um vazio? Marca de seleção se alguém esquecer minha data, vou me sentir livre ou abandonado? Marca de seleção eu evito comemorar porque não gosto de atenção. Ou porque, no fundo, acho que não mereço. Suas respostas são o termômetro da sua relação com você mesmo. O aniversário como metáfora da vida. 3 lições de quem não o comemora. A vida não é um espetáculo, e isso é libertador. Quem não curte aniversários muitas vezes rejeita a ideia de que a felicidade deve ser performática. Em uma era de stories e likes, elas entendem que os momentos mais importantes são aqueles que não precisam de plateia. Não é à toa que muitas pessoas desse grupo têm hobbies solitários, leitura, escrita, caminhadas ou relações profundas, mas em pequenos círculos. Reflexão. Quantas vezes você fez algo só porque era esperado, e não porque realmente queria? 2. O tempo não é um inimigo, mas um aliado silencioso. Quem ignora o aniversário muitas vezes não tem medo de envelhecer. Tem medo de não estar vivendo de acordo com seus valores. Para elas, cada ano não é uma perda, mas um filtro. Fica mais claro quem merece permanecer, quais sonhos ainda valem a pena, quais mágoas já perderam o poder. Frase-chave: não estou ficando mais velho, estou ficando mais seletivo. 3. A verdadeira celebração é a autenticidade. O maior presente que essas pessoas se dão é a permissão para serem exatamente quem são, sem máscaras. Em um mundo que adora rótulos extrovertido, festivo, animado, elas recusam o script. E isso, ironicamente, as torna mais memoráveis do que qualquer festa. Exemplo, imagine alguém que em vez de uma festa passa o dia plantando uma árvore, símbolo de crescimento, ou queimando uma lista de coisas que não servem mais. Ritual de libertação. Isso não é apatia, é poesia em ação. E se você quiser começar a celebrar, ou parar de celebrar, seu aniversário? Não existe certo ou errado. Só existe o que faz sentido para a sua alma. Mas se você está em dúvida, aqui vão 3 caminhos para reinventar sua relação com essa data. O aniversário como dia da revisão de vida. Em vez de festa, faça um balanço honesto. O que aprendi nos últimos 12 meses? O que preciso soltar?
Qual é a minha palavra-chave para o próximo ano? Coragem, leveza, foco. Ritual. Escreva uma carta para você mesmo, e guarde para ler no próximo aniversário. 2. O aniversário como dia do silêncio. Desconecte-se das redes, evite compromissos e passa o dia em companhia de si mesmo. Faça algo que alimente sua essência. Pode ser cozinhar sua comida favorita, assistir a um filme que marcou sua vida, ou simplesmente deitar na grama e observar as nuvens. Frase para lembrar. Às vezes, o maior presente é a própria solidão, sem culpa, sem pressa. 3. O aniversário como dia da gratidão secreta. Em vez de esperar elogios, liste 10 coisas que você admira em si mesmo, mesmo que sejam pequenas. Agradeça em silêncio as pessoas que fizeram diferença na sua vida, não com mensagens, mas com um gesto concreto, um abraço, um café compartilhado, um bilhete à mão. Por que funciona? Porque gratidão verdadeira não precisa de audiência. A pergunta que poucos fazem: o que eu realmente quero para o meu próximo ano? A maioria das pessoas responde essa pergunta com coisas externas. Quero um carro novo, quero viajar, quero um relacionamento. Mas quem não se apega a aniversários geralmente busca estados internos. Quero me sentir mais leve. Quero parar de me comparar. Quero que minhas escolhas sejam mais alinhadas aos meus valores. Experimento. Pegue um papel e escreva. No meu próximo aniversário, quero me olhar no espelho e sentir. Complete sem pensar. A primeira resposta é a mais verdadeira. Para encerrar, uma história que ilustra tudo isso. Conheci uma mulher que, aos 40 anos, parou de comemorar seu aniversário. Não por amargura, mas por clareza. Ela me contou que, quando criança, sua mãe sempre fazia festas gigantescas, mas só quando havia convidados importantes para impressionar. Os anos em que era só família eram ignorados. Ela aprendeu que amor era condicional. Aos 30, ela decidiu: se ninguém vai me celebrar pelo que sou, vou me celebrar sozinha. Começou a passar o dia fazendo algo que a fizesse se sentir orgulhosa de si mesma: um curso, uma corrida, uma conversa difícil que adiou por anos. Hoje, aos 50, ela diz: meu aniversário é o dia em que eu me dou permissão para ser egoísta no bom sentido. Porque se eu não me escolher primeiro, ninguém vai fazer isso por mim. Moral da história. Seja qual for a sua relação com essa data, ela é um convite para celebrar, para refletir ou até para ignorar. Mas que seja uma escolha consciente, não um piloto automático. Agora, a pergunta é para você. Como você se relaciona com o seu aniversário? Comemora, ignora, reinventa? O que essa data representa para você hoje? Cobrança? Liberdade? Indiferença? Se pudesse criar um ritual perfeito para o seu próximo aniversário, como ele seria? Deixa nos comentários, adoro ler suas histórias. E se esse texto ressonou com você, compartilha com quem também precisa dessa reflexão. Porque no fim, a vida não é sobre quantos anos você viveu, mas sobre como você os preencheu. Até a próxima, e que seu próximo aniversário, seja como for, seja um espelho do que você realmente deseja. Faíscas. PS, se você curtiu esse mergulho, ativa o sininho para não perder os próximos. Vamos falar sobre outros tabus emocionais que a gente raramente discute, mas que moldam quem somos. O aniversário como espelho, o que sua celebração, ou falta dela, revela sobre você. Há um detalhe curioso nos aniversários que quase ninguém comenta. Eles são o único ritual social em que você é, ao mesmo tempo, o anfitrião e o convidado de honra. Pense nisso. Em todas as outras festas, você escolhe os convidados, o cardápio, a playlist. Mas no seu aniversário, você é o prato principal. E isso, para algumas pessoas, é terrível. Não é à toa que a Maria, da história anterior, só se permitia ser egoísta nesse dia. Porque no fundo, um aniversário é um espelho. Ele reflete como você lida com atenção, com expectativas e, acima de tudo, com o direito de ocupar espaço. Se você evita comemorar, pergunte-se: o que mais eu evito na vida por medo de ser demais? Se você exagera na festa, questiona: o que estou tentando provar? Para mim ou para os outros? Os 3 tipos de relação com aniversários, e o que eles dizem sobre você. O ignorante estratégico. É só mais um dia. Não preciso de bola, nem de parabéns. O que esconde? Medida de autoproteção. Se você não espera nada, ninguém pode te decepcionar. Lembra da Maria? Pois é. Rebeldia silenciosa. Foda-se às convenções sociais, como se dissesse: minha vida não cabe em 24 horas de comemoração. Ou um sinal de privação antiga. Quem nunca teve um aniversário memorável pode achar que não merece o esforço. Frase que define: meu aniversário é como meu café, preto, sem açúcar e sem alarde. 2. O comemorador performático.
Festa temática, convites com 3 meses de antecedência, stories minuto a minuto. O que esconde? Fome de validação. Não é a festa que importa, é quem aparece, ou quem não aparece. Medida de controle. Em um mundo caótico, o aniversário é o único dia em que você manda nas fotos, nos elogios, na narrativa. Ou uma celebração genuína da vida, porque sim, algumas pessoas adoram ser o centro, e não há nada de errado nisso. Frase que define. Se não tiver bolo com meu nome em glitter, não é meu aniversário. 3. O reinventor. Esse ano, vou viajar sozinha, vou doar sangue, vou apagar as redes sociais por 24 horas. O que esconde? Busca por significado. Para eles, o aniversário não é sobre idade, mas sobre marcar uma transição interna. Recusa o script social. Por que seguir as regras se posso criar as minhas? Ou um grito por ajuda. Às vezes, reinventar é uma forma de dizer: nada do que eu tenho está me bastando. Frase que define. Meu aniversário é meu reset anual. O resto do mundo pode esperar. O aniversário como ritual de passagem, mesmo que você não queira. Antropologicamente, todo ritual serve para marcar uma transformação. Casamentos, formaturas, funerais, todos sinalizam: algo mudou. Preste atenção. O aniversário, então, é o ritual mais pessoal que existe, porque ele não celebra só o tempo passado, mas o que você escolheu fazer com ele. Se você ignora a data, pergunte: o que eu estou evitando enfrentar? Medos? Fracassos? A passagem do tempo? O que aconteceria se só por um dia eu me permitisse ser importante? Se você comemora com tudo, reflita: estou celebrando minha vida, ou performando felicidade para os outros? O que eu realmente quero que as pessoas vejam em mim? Se você reinventa, questione: essa nova tradição me enche de significado, ou é só uma fuga do óbvio? O que eu estou tentando provar? Para mim ou para o mundo? O presentinho que você esqueceu de se dar. Aqui vai uma verdade inconveniente. A forma como você trata seu aniversário é um ensaio de como você trata a si mesmo no cotidiano. Se você não comemora, talvez esteja ditando a própria existência o ano todo. Se você festeja em excesso, pode estar compensando uma carência de reconhecimento no dia a dia. Se você reinventa, provavelmente está buscando um propósito que ainda não encontrou. O convite aqui não é para fazer uma festa ou ignorar a data. É para olhar esse espelho sem piscar e perguntar: se hoje fosse meu último aniversário, eu estaria vivendo da maneira que realmente quero? Experimento radical, se você tiver coragem. Esse ano faça diferente. Quebre seu padrão. Se você sempre ignora, faça uma coisa só por você. Compre aquele livro caro, tire o dia de folga, escreva uma carta para seu eu do futuro. Se você sempre festeja, tente um aniversário em silêncio, sem posts, sem convidados, só você e uma atividade que te faça sentir plenamente vivo, um mergulho no mar, uma trilha, uma noite de cinema sozinho. Se você sempre reinventa, repita um ritual que te deu alegria na infância: bolo caseiro, brincadeiras bobas, a música que tocava no seu aniversário de 10 anos. O objetivo? Descobrir o que acontece quando você para de seguir o script. Seja ele o script da indiferença, da performance ou da reinvenção constante. A pergunta que poucos fazem, mas você deveria. No fundo, o aniversário não é sobre velhinhas, presentes ou parabéns. É sobre uma pergunta que a vida faz para você todo ano bem baixinho. E aí? Você está gostando de ser você? A resposta não precisa vir com bola nem com bolo. Pode vir em um suspiro, em uma lágrima, em um sorriso bobo no espelho. Mas precisa vir. Agora, a conversa é sua. Eu quero saber: qual foi o aniversário que mais marcou você? O melhor? O pior? Aquele que mudou tudo? Se você pudesse apagar um aniversário da sua memória, qual seria? E por quê? Qual é a mentira que você mais conta sobre como se sente nessa data? Não ligo, amo festa, prefiro esquecer. Deixa nos comentários, prometo ler cada um. E se esse texto mexeu com você, compartilha com quem precisa desse empurrãozinho para olhar o próprio aniversário e a própria vida de outro jeito. Porque no fim, a gente não faz aniversário só para envelhecer. A gente faz aniversário para lembrar que ainda está aqui, e que enquanto estiver, pode escolher como viver. Até a próxima reflexão. E que seu próximo ano seja cheio de escolhas que te façam sentir em casa dentro de você mesmo. Estrela brilhante. PS, se você curtiu esse mergulho, ativa o sininho para não perder os próximos. Vamos falar sobre outros rituais invisíveis que moldam quem somos, como o jeito que a gente chora, o que a gente coleciona sem saber por quê, e aquelas manias que herdamos sem perceber, porque as coisas mais importantes da vida raramente vêm com manual de instruções. E se o seu aniversário fosse um espelho?
Não daquele jeito clichê, de refletir quem você é, mas como aqueles espelhos de parque de diversões que distorcem sua imagem de propósito, ora te esticam até o absurdo, ora te achatam como uma folha de papel. Porque no fundo, é assim que a gente lida com essa data. Um dia, ela nos enche de orgulho, no outro, nos fazendo a questionar cada escolha dos últimos 365 dias. Pense bem, qual versão de você aparece no espelho do seu aniversário? A que sorri com os dentes à mostra, como se os últimos 12 meses tivessem sido um filme de sucesso? A que desvia o olhar porque sabe que a vida real não cabe em um post de feliz aniversário? Ou aquela que quebra o espelho com as mãos, porque não aguenta mais encarar o que não mudou? Aqui está a verdade incômoda. O aniversário não é só uma comemoração. É um acordo silencioso que fazemos com nós mesmos. Um pacto que diz, eu permitirei me ver hoje, mas só do jeito que eu aguentar. O aniversário como ritual de autossabotagem ou reinvenção. Você já reparou como, uma semana antes do seu aniversário, seu cérebro começa a agir como um diretor de cinema obcecado por plot twists? De repente você lembra de todas as metas que não cumpriu, como se o universo fosse te cobrar na porta do bolo. Ou então romantiza o passado, aos 25 eu era tão mais feliz. Mentira, você só tinha menos contas para pagar. Alguns até adiam decisões importantes. Vou começar a academia depois do meu aniversário soiler. Não vão. Por que a gente faz isso? Porque o aniversário é a única data do ano em que somos obrigados a encarar o tempo. E o tempo, meu amigo, é o pior espelho de todos. Ele não mente, não embeleza, não perdoa. Ele só mostra. Mostra as rugas que não estavam lá ano passado. Mostra os sonhos que você enterrou por medo. Mostra as pessoas que sumiram da sua vida, e as que pior ainda continuam lá, mesmo quando não deveriam. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O aniversário não é sobre o que você perdeu. É sobre o que você ainda pode escolher. A mentira que a gente conta para si mesmo, e como parar de acreditar nela. Todo ano, no dia do seu aniversário, você repete um mantra automático, uma daquelas frases que saem da boca antes mesmo que o cérebro processe. Qual é a sua? Não ligo para aniversário, é só mais um dia. Mas por que então, você checa o celular 50 vezes esperando mensagens? Não quero festa, sou introvertido. Ou será que você tem medo de que ninguém apareça? Já passei da idade de comemorar, como se a felicidade tivesse prazo de validade. Essas frases não são verdades. São escudos. E todo escudo esconde uma ferida. Talvez a sua seja a expectativa frustrada, aquele aniversário em que ninguém lembrou, e você jurou nunca mais esperar por nada. Talvez seja o medo de envelhecer, como se cada vela apagada fosse um pedaço de você sumindo. Ou talvez, o mais doloroso de todos, seja a sensação de que você não está onde deveria estar. Mas e se, este ano, você quebrasse o escudo? E se em vez de repetir o mesmo script você perguntasse a si mesmo: o que eu realmente quero sentir hoje? Não o que os outros esperam. Não o que as redes sociais ditam. O que o seu peito aperta quando você pensa nessa data? O presente que você nunca se deu, e como finalmente desembrulhá-lo? Aqui está a ironia mais cruel dos aniversários. A gente passa meses pensando em presentes para os outros, mas quando é a nossa vez, não sabemos o que pedir. Não falo de objetos. Falo daquilo que no fundo você sabe que precisa, mas nunca se permitiu ter. Permissão para descansar sem culpa. Coragem para dizer chega àquele relacionamento, àquele emprego, àquela amizade que só suga sua energia. O direito de ser egoísta por um dia, porque sim, hoje é sobre você. Este ano faça diferente. Em vez de esperar que os outros adivinhem o que você quer, dê a si mesmo o presente que ninguém mais pode oferecer. Uma hora de silêncio sem celular, sem obrigações. Uma carta para você mesmo. Escreva o que você precisa ouvir, não o que acha que merece. Uma decisão corajosa, aquela que você adia há anos, mas sabe que vai mudar tudo. A pergunta que vai mudar seu próximo aniversário, e talvez sua vida. Se você pudesse apagar uma versão sua dos últimos anos, não a pessoa, mas a maneira como você encarou essa data, qual seria? A que chorou no banheiro porque ninguém ligou? A que riu demais para esconder o vazio? A que se embebedou só para não pensar? A que postou 50 fotos tentando provar que estava feliz? Agora a pergunta mais importante. O que você faria diferente se soubesse que daqui a um ano, vai olhar para trás e se perguntar: por que eu não mudei antes? Seu aniversário não é um lembrete de que você está envelhecendo. É um aviso de que você ainda está vivo. E estar vivo de verdade e não só de corpo presente, é o único requisito para reinventar tudo. Então hoje, em vez de apagar velhinhas, acenda uma intenção. Em vez de contar anos, conte possibilidades.
E em vez de esperar que a vida te dê um presente, seja você mesmo o presente. Agora me conta. Qual foi a vez que você mentiu para si mesmo no seu aniversário? E por quê? Se você pudesse transformar essa data em qualquer coisa menos aniversário, o que seria? Um dia de silêncio? Uma festa do pijama? Um ritual de queima de listas de deveria ter feito? Qual é a coisa que você mais evita pensar quando sopra as velas? Deixa aqui nos comentários, eu leio cada um. E se esse texto te cutucou onde dói, ou onde precisa doer, compartilha com quem também precisa desse socão de realidade com açúcar. Porque no fim, aniversário não é sobre envelhecer. É sobre escolher que tipo de velho você vai ser. Aquele que reclama da vida? Ou aquele que conta histórias de como sobreviveu a ela? A escolha é sua. Todos os dias. Mas hoje, especialmente, é o dia de começar. Até a próxima reflexão, que aliás, vai ser sobre aqueles objetos que a gente guarda, porque um dia vão ser úteis, mas nunca são. Porque sim, a gente também acumula dor como se fosse tralha. PS, se você chegou até aqui, é porque algo nesse texto te pegou. Não deixe essa sensação passar. Anexe uma ação a ela. Pode ser pequena. Ligar para alguém que faz falta, deletar um grupo que só te esgota, ou simplesmente sentar em silêncio por 10 minutos e ouvir o que seu coração está gritando. O presente não está na data. Está no que você faz com ela. Embrulho de presente.